Hoje eu estou aqui para conversar com os papais. Pois é, né? O papel do pai, a responsabilidade dele na educação e nos cuidados com a criança. Isso é fundamental e essencial. Cada vez mais estamos vendo homens assumindo a guarda de seus filhos e criando e educando sozinhos. Isso mostra, é um dado que nos leva a pensar nessa nova posição do pai na educação das crianças. Então, é importante que os pais comecem a entender que eles são responsáveis pela função paterna. Essa função paterna, ela tem um simbólico que é da autoridade. Na relação paterna, que o pai faz a entrada, né, na relação mamãe e bebê. E isso é de uma forma simbólica, mas muito importante para o desenvolvimento psicológico dos seus filhos. Então, os papais, eles têm uma grande função na vida de uma criança, começando exatamente por desenvolver e ser o responsável por essa função paterna. Essa função paterna, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, não necessariamente o pai em si, né? Às vezes um avô, às vezes um companheiro ou uma outra pessoa, uma companheira, uma tia que mora junto, enfim, é a pessoa que vai fazer a cisão na relação mamãe e bebê. O papai, ele não nasce papai, ele se torna papai. E isso gera muitas vezes algumas dificuldades para os homens, porque se tornar papai é uma relação que às vezes fica difícil, principalmente porque nos primeiros meses os cuidados essenciais e necessários acabam ficando muito mais com a mulher, né, com as mamães. Isso gera alguns conflitos que eu ouço bastante aqui no consultório sobre ajuda dos papais, que os papais às vezes não ajudam, que não ajudam nos cuidados com o bebê, e isso é algo que acaba gerando nos casais um conflito, e é algo que nós precisamos estar olhando para isso. Então, o homem, ele começa a ter uma nova função que vai além de ajudar somente. O pai, ele tem uma função paterna de estar presente em todo o desenvolvimento da criança, por exemplo, desde as consultas ao pediatra até as reuniões de escola. Então, o pai, ele tem que assumir esse papel, que ele é muito além de somente de ajudar, ele é estar presente. Então, eu vejo que muitos homens têm a dificuldade por conta do trabalho, porque é o que trabalha fora muitas vezes, principalmente porque no início a mulher tem a licença maternidade e acaba ficando difícil de estar acompanhando. Porém, é importante que vocês tenham esse cuidado, não só de estar presente ali nos cuidados com o bebê, mas também nessa relação fora dali, que é como eu disse, é numa consulta, é numa reunião de escola. Eu não digo, gente, que em todas, né? É importante que a gente tenha esse bom senso. O bom senso, ele é essencial. Então, vez ou outra, participar de uma reunião, quando a criança já estiver na escola, né? Mas principalmente quando ainda é bebezinho, nessa relação com o pediatra, com as vacinas, que é muito legal estar acompanhando. Então, vamos fazer uma forcinha para os papais estarem presentes. A sociedade, ela fez pais mecânicos, porque o homem, né, desde menino, ele não é desenvolvido, estimulado a ser pai. Assim como a mãe, a mulher, isso é um instintivo materno que já vem com ela. E a sociedade, por N questões, não desenvolve isso no menino. Por isso que acaba sendo para vocês homens mais difícil de ocupar esse papel. Porém, esse papel, essa função paterna que vocês têm e devem ocupar, é através dela que vocês vão não somente recebendo ordens
ou fazendo mecanicamente as coisas. Eu dei o banho, eu troquei a fralda porque a minha esposa pediu, mas que isso seja uma proatividade de vocês mesmos. A partir do momento que vocês começarem a fazer, né, e é muito legal que hoje já tem vários pais ocupando essa função de ajudar, de ser proativo nos cuidados, na educação, no desenvolvimento, vocês acabam sendo muito mais do que só uma ajuda, e sim uma figura essencial dentro dessa educação e desenvolvimento da criança. Por quê? Porque o pai, ele representa a segurança, o limite, ele desenvolve o caráter, ele ensina a estar lidando com as coisas por um outro viés, que não é só o feminino, mas sim também o lado masculino das coisas, o lado em que vocês conseguem trazer um raciocínio mais lógico, muitas vezes, dentro de uma relação. E esse é o balanço, é o ponto, é o contraponto que se deve ter na educação das crianças, e essa é uma função bem legal dos pais ocuparem. E os papais também representam o lado afetivo, que isso é legal que vocês desenvolvam, né, que é o carinho, a atenção e principalmente o conversar, o diálogo. Muitas vezes a gente ouve, o que o papai acha disso? O papai é mais calado, o papai quase não fala. Então é importante que vocês tenham esse papel de estar dialogando melhor com os filhos, de estarem conversando, ensinando ética, ensinando caráter, valores, que é legal, né, que é essencial, não somente legal, mas essencial para o desenvolvimento da criança. E também é importante que se tenha participação em brincadeiras, tenha um tempo, principalmente vocês, os pais, que é com vocês que eu estou conversando, tenha um tempinho para brincar com o seu filho, para acompanhar ele numa festinha, para estar com ele nos momentos de vocês dois. Eu costumo brincar que é interessante, eu dou uma dica aqui para os pais, muitas vezes, ter um momento do papai com os filhos, que já por conta de trabalhar fora, por conta de todo, às vezes, uma outra rotina, acaba ficando um pouquinho mais difícil, mas isso tem que ser resgatado. A função paterna, ela é essencial para a saúde psicológica, mental do seu filho. E principalmente assuma o seu papel de ser uma autoridade simbólica, aquele que protege, aquele que cuida e aquele que é de fato muitas vezes reconhecido como um herói. Então, vocês, os homens, têm muito o que fazer e têm muito o que passar para os seus filhos. Obrigada, pessoal, nos vemos na próxima. Dúvidas, perguntas, sugestões, acessem o nosso e-mail e nos vemos na semana que vem. Hoje eu estou aqui para tratar. Ai, gente.